Bem-vindo ao Livecast, podcast de frente para a vida. E hoje nós temos um episódio muito especial e contamos com convidados. Aqui à minha esquerda está a Cleide e o Marcelo. A Cleide é CEO do Treinando para a Vida e o Marcelo é escritor. Sejam bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui com você, Ed, com todos vocês nesse time sensacional para mais um Livecast. Satisfação estar aqui com você, com a Cleide. Obrigado. Pois é, e hoje nós temos um tema bacana e um convidado, então, mais que especial, né, Marcelo? Mais que especial. Uma pessoa que a gente já queria aqui, né? Sentadinho na cadeira, já fazia um tempo. Ah, isso aí. Gente, olha só. A gente sabe que vender é necessário, todo mundo busca vender, você que tem a sua empresa, mas aí você vai falar assim comigo, poxa, mas vender é só para quem tem empresa? Não, você também vende a sua imagem pessoal, o seu serviço, seja lá o que for, o tempo todo você está vendendo. Mas a gente precisa entender sobre como que a gente vai vender melhor, né? Qual é a nossa forma de usar a nossa inteligência ao nosso favor. E para isso eu trouxe ele, que é o Kevin. Olha só, o cara é palestrante, empresário, treinador comportamental e especialista em harmonização facial. Seja bem-vindo, Kevin. Uma satisfação imensa estar aqui com todo mundo. O Ed já conheci de longa data, né? Um amigo pessoal. O Marcelo e Cleide também, né? Admiro muito o trabalho de vocês. É uma grande honra estar aqui compartilhando com vocês essa mesa hoje. A honra é nossa. Muito mais nossa. Então, cara, seja bem-vindo. A gente vai fazer esse bate-papo contigo sobre venda. Kevin, muita gente tem falado assim, cara, eu não tô conseguindo avançar nas vendas, a minha empresa tá emperrada, não tô conseguindo ter os resultados que eu busco, né, Cleide? E a gente tava falando no podcast anterior sobre inteligência emocional e assim, cara, a gente precisa ter uma inteligência para vender, né? Como que funciona isso no seu ponto de vista? Como que você tem acompanhado isso no mercado atual? Não, na realidade, hoje, o que as pessoas elas pecam em saber, né, é que a venda, eles acham que é apenas técnica, né? Então, todo mundo que busca hoje um treinamento de vendas acha que técnica é tudo. Ah, eu quero buscar técnica, eu quero técnica para vender mais, eu quero técnica para abordagem ao cliente, eu quero técnica para fechamento, eu quero técnica para contorno de objeção. Tudo é técnica. Só que, na verdade, técnica é 10% da venda, 7% talvez ali. Sério, o resto é energia de venda, é emocional. Venda é puramente emocional. Então, o que acontece? Se a pessoa não tiver um emocional bem, como eu digo, estabilizado, né, um emocional bem focado e voltado para vender mais, então ela não vai conseguir vender. O bloqueio está nela mesmo. Então, a primeira parte de um treinamento voltado para vendas, digamos assim, é trabalhar mesmo o mindset da pessoa, é trabalhar aquela mentalidade dela relacionada a vendas, relacionada à própria autoconfiança dela, porque se ela não vende para ela mesma, como que ela vai vender para um terceiro? Não tem condição, né? Então, o erro, né, o pecado das pessoas hoje em não conseguir aí evoluir nessa questão de vendas é basicamente isso. Eles buscam só técnica. Não que técnica não seja importante, é extremamente importante. Mas se você não estiver preparado emocionalmente, né, e energeticamente para fazer aquela determinada venda, ela não sai. Esses dias eu estava conversando com um cliente meu, que inclusive se tornou um amigo de tanta gente dividir desafios, e ele falando o seguinte, cara, tá difícil a gente encontrar mão de obra, pessoas que queiram vender. É como se as pessoas elas esquecessem que vendem o tempo todo, precisam vender o tempo todo. E como lidar com isso? Quando você não está achando a mão de obra, a pessoa não quer vender, ela quer uma vida, usando até as palavras dele, né? As pessoas querem as coisas mais fáceis. Vocês estão percebendo isso também? A sensação que eu tenho é que você chama a pessoa, ela vem para o trabalho, mas ela não quer partir. É próprio da cultura de hoje, né? As pessoas têm procurado ter uma vida mais fácil em todos os sentidos, né? No sentido da vida pessoal, no sentido do trabalho. Então, a gente está vivendo uma cultura das coisas muito fácil, né? E, na verdade, as pessoas estão perdendo o sentido do que é o essencial, né? E o essencial sempre foi você se preparar, você estudar, você ter conhecimento, você estar bem preparado para você estar diante do mercado, diante de qualquer situação. Eu penso que o mundo hoje está meio conturbado com essa questão, né, de princípios, de valores. Tem, acho, um pouco a ver com essa coisa cultural do tempo atual.
Agora, Cleide, esse lance de vender, é igual o Kevin está falando aqui, tem muito a ver com a energia, com a disposição. A gente percebeu aí que a pandemia ela deu uma freada nas pessoas, né? Acho que as pessoas ficaram mais nessa atmosfera de dificuldades. Como que tem sido isso nos consultórios, Cleide? Cada dia tem crescido, né, a busca por terapias, porque as pessoas têm ficado mesmo paralisadas, tem tido muito adoecimento emocional, porque quando você não busca, né, fazer coisas que ativem as suas emoções positivas, agradáveis, que você não se automotive, né, é aquilo que eu falo, né, 2 corpos não ocupam, né, aquela lei da física, o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, quando você ativa emoções positivas, e para cada emoção negativa você precisa ativar 3 positivas para você neutralizar, aí o que acontece? As emoções negativas no sentido de ser desagradáveis, né? Desagradável de sentir. Elas vão aumentando, elas vão tomando um volume maior ali e vai paralisando a pessoa. Então, isso tem aumentado, sim, com a pandemia. E outra questão que eu vejo mesmo, que o Marcelo falou, essa questão do mundo atual. A gente quer, as pessoas, nós queremos muita facilidade hoje, né? É o comodismo. Então, assim, tem muita coisa que a tecnologia nos favorece, porque você consegue fazer, resolver, né, sem sair de casa, e com a pandemia a gente ficou muito nessa. E, por outro lado, a gente baixou os nossos recursos de habilidades sociais. E isso, muitas vezes, nas vendas, né, o Kevin vai poder falar melhor, nos atrapalha, porque, além dessa energia que ele falou que a gente precisa ter, essa automotivação, essa disposição para a venda, eu preciso me comunicar bem, eu preciso me relacionar bem. Às vezes a gente compra de uma pessoa, né? Isso acontece comigo, deve ter acontecido com vocês, porque aquela pessoa é bacana com você, porque ela te trata bem, porque ela tem um relacionamento com você. Você não compra de uma pessoa que você chega lá na loja, toda vez ela está emburrada, está de cara fechada, ela não te trata bem, ela não te cumprimenta, né? Então, geralmente, tem Parece que ter ter fazendo por obrigação a função dela, né? Tem que ter essa conexão social. E as pessoas perderam um pouco disso, de olhar, de comunicar, de ver o outro, né? de interessar pelo outro, pelo interesse pelo outro. Então, antes de eu querer vender o meu produto, eu preciso interessar pelo comprador. Quem é esse comprador que está chegando? Eu falo assim, a questão da venda, eu sou de uma época que você entrava no comércio, exemplo, entrava para comprar um cinto. Gente, você saía de lá com um sapato e olha lá, você não sai com terno. Cinto, a calça, a camisa. Exatamente. E hoje as pessoas, não sei se vocês estão observando isso, mas assim, você chega, a pessoa ela mal te atende. E detalhe, às vezes você já tem que levar o que você quer. A pessoa ela não te oferece, ela não discute com você. Não, ontem, só te cortando, ontem eu atendi uma pessoa aqui no consultório e ela disse assim para mim, Cleide, eu sou muito antenada com essa questão de venda, de atendimento. E eu fui numa loja, aí eu falei que queria uma calça, a menina falou assim, essa é a arara das promoções. Eu saí da loja. Eu não estou procurando promoção. Promoção, para mim, soa como o resto, que sobrou. Eu queria ver uma calça. E ela não perguntou que tipo de calça que você quer. Ela já virou para mim e falou, essa é a arara das promoções. Então, tipo assim, né? Você vê assim, um falta de preparo, que você falou, né? Além de faltar a mão de obra, os que estão na obra estão sem preparo para isso também. Então, esses tempos para trás, esses meses atrás, uma moça lá da minha empresa, né, uma colaboradora, ela foi tirar férias e aí a gente colocou uma pessoa para cobrir férias dela. E aí depois, e eu estava precisando de contratar uma outra pessoa também, né? Uhum. E aí depois do mês, né, que ela ficou cobrindo férias, eu perguntei para ela assim, e aí, o que você achou, né? Não chamei ela diretamente, mas perguntei o que você achou, se ela iria, né, continuar na caminhada aí do trabalho, né? Era uma menina de 21 anos. E aí ela falou assim, vou mexer com isso não, trabalhar dá trabalho demais. Você tá brincando. Nossa. Foi desse jeito, trabalhar dá trabalho demais. Então, basicamente, as pessoas, eu acho que, na minha opinião, elas se desconectaram com o fim.
do porquê faz aquilo. Essa semana eu fui dar um treinamento de vendas em uma determinada empresa aqui da região. Eu perguntei para o grupo, assim, era um grupo de mais ou menos umas 15, 20 pessoas, e eu perguntei para o grupo assim, por que você vende? E aí todo mundo ficou meio assim, aí eu fui perguntando um por um, por que você vende? Ah, eu vendo porque eu preciso de mais dinheiro. Aí a outra virou e falou assim, eu também preciso de mais dinheiro. E aí a outra, eu também preciso de mais dinheiro. E aí, por unanimidade... Quer dizer, ninguém tinha uma resposta, todas copiar. falaram que precisavam de dinheiro, e uma falou assim, porque eu preciso de mais dinheiro também, mas além do dinheiro, isso vai me gerar autoconfiança. Aí eu falei assim, interessante. Então, a autoconfiança é um dos fins para você vender mais. Mas só ter mais dinheiro para todo mundo funciona? Ou seja, você ficaria realizado em olhar na sua conta lá do seu banco, ter lá os seus 50, 100 mil na sua conta? É isso que você quer de realização? Ela, não. Então, você não vende por dinheiro. O dinheiro é um meio para você alcançar um fim. Qual é o fim que você quer alcançar? Essa é a questão. Porque é impossível, né, Cleide, a gente se motivar se a gente não tiver um fim. Sim. A gente fazer aquilo ali. Poxa, você acorda segunda-feira, depois do final de semana, você acorda na segunda-feira, 5, 6 horas da manhã, para você trabalhar. Se você não souber o porquê que você está fazendo aquilo ali, amigão, esquece que você vai estar animado. A galera acha que você já acorda ligado no 220, animado, sem ter um propósito para fazer aquilo. E não existe isso. A pessoa, quando ela acorda naquele gás, ela sabe o porquê ela faz aquilo. Né? Então, eu perguntei para uma menina em específico lá, falei assim, por que você acorda toda segunda-feira para você vir trabalhar? Para ganhar mais dinheiro. Mas o que você quer fazer com esse dinheiro? Quero graduar minha filha. Aí eu falei assim, então a sua Às vezes, filha então, a motivação. pessoa tem dificuldade de elaborar, né, o fim. Exato. Ela não sabe o propósito dela. Ela não sabe o porquê que ela faz aquilo. Porque senão, a sua vida ela vai ficar no seguinte, que saco é segunda-feira já? Sim. Graças a Deus já é sexta-feira. E tem uma frase que fala assim, que você mede o potencial de sucesso de uma pessoa da maneira que ela encara a segunda e da maneira que ela encara a sexta. Você está entendendo? Então, ou seja, se a pessoa é a pessoa que, graças a Deus, hoje é sexta-feira, final de semana está chegando, aí ela pega todas as economias que ela tem, né, que ela ganhou ali, e faz uma dívida que ela nem tem o dinheiro para pagar, talvez, para o próximo mês. Então, assim, é muito complicado dela conseguir ter esse grau de motivação, porque ela não sabe por que ela faz, entendeu? Ela não tem aquilo ali dentro dela. A palavra, se a gente destrinchar, né, motivação é se ter um motivo Para a ação. para se tomar uma ação, entendeu? Se eu não tenho um motivo para tomar ação, como é que eu me motivo? Não é ficar pulando, não ficar gritando. Isso pode ser uma estratégia para elevar a energia corporal, Sim. né? Mas não... As pessoas confundem muito isso. Demais! Elas né? acham que motivação é você estar alegre o tempo todo. Nem sempre você está alegre. E aí, às vezes, o empresário, né, o empreendedor, ele contrata a gente, inclusive, né, para poder ir lá fazer um treinamento de motivação. Essa equipe precisa motivar-se, né? Mas a motivação, a gente que entende um pouquinho aí desse assunto, sabe que não é bem isso. É igual você falou. A gente pode fazer um monte de elevação corporal aí, de música, disso, daquilo, para a pessoa liberar, né, algumas emoções, mas isso não é motivação. A motivação, ela tem que partir desse princípio, né, do para quê, intrínseco, e claro que os fatores externos também, Com certeza. né? Com certeza. Um ambiente pode ser motivador ou não. Ou sugador, digamos assim, ou né? sugador de energia. Mas a gente precisa também fazer com que essa pessoa encontre esse para quê. E uma coisa interessante, que você, na hora que você estava perguntando aí, né? Por que você vende? Eu, particularmente, eu falaria que eu vendo porque meu produto é bom. O que eu ofereço para o povo é bom. Muda a vida das pessoas, né? O tratamento, a mentoria, a supervisão, os cursos que eu vendo são bons e eu quero transformar a vida das pessoas através deles. Então, acho que quando a gente tem essa visão de propósito, que é o que você falou também assim, eu compraria o meu produto? Compraria. Né? Então, se eu compro o meu produto e eu acredito que ele é bom, isso é uma grande energia, uma grande motivação para que eu levante todos os dias e venha vender esse produto. Então, na verdade, olha só, a gente está indo para um caminho muito interessante. Então, se a pessoa ela não tem um objetivo principal definido para aquela ação, ela não vai tomar essa ação.
Não, na verdade, ela pode até tomar ação. Ela pode até tomar essa ação. Mas ela sempre vai precisar de alguém que empurre ela. Entendeu? Ela nunca vai entregar 100% dela. Eu gostei muito de um livro que eu li. Uma vez eu estava viajando para Buenos Aires e aí eu resolvi entrar num bequinho que tinha um monte de livros, né? E eram livros muito antigos e aí eu peguei um desses livros comprei o livro e é um livro de uma autora chamada Julia Bick. Ela era uma executiva da Microsoft. Na época que a Microsoft estava em ascensão, década de 80, mais ou menos. Ela não era o número 1 do mercado. E ela destrincha os processos internos da Microsoft nesse livro, e eu achei muito interessante um ponto que ela falou, que na Microsoft, o colaborador, se ele não der resultado, a última coisa que acontece com ele é ser mandado embora. A Microsoft, na época, a metodologia, ela girava o colaborador em todas as funções da empresa até se encaixar em determinada função. Porque se você está em um local que você se sente, lei do pertencimento, não é isso? Lei do pertencimento, Dale Carnegie fala muito disso. Uhum. Então, quando você está num local que você se sente pertencente, que é o seu lugar, você consegue dar um resultado de 100% de entrega. Entendeu? Então, se você não tem esse fim também definido, se você não tem por que eu estou fazendo isso, eu não consigo entregar 100%. Eu sempre vou ser uma pessoa que eu vou entregar até ali. Eu estou entregando resultado? Mas está até ali. Eu não estou entregando 100% do que eu posso entregar. Mesma coisa de um zagueiro fazer a função de um centroavante. Ele vai fazer gol? Pode fazer. Mas ele vai conseguir entregar 100% de resultado como se ele estivesse na zaga? Não. Uhum. Daí a importância também, Kevin? As pessoas precisam aprender a se conhecer, Eu preciso saber quem eu sou, quais são as minhas habilidades, aonde eu consigo ser 100%. Eu lembro que um período que eu morei na Canção Nova, logo depois da primeira fase da formação, para a gente ingressar na comunidade, a gente fazia um trabalho de elaboração de conhecimento profissional. E eu lembro direitinho que lá na Canção Nova a gente tem muito disso, tem muitos setores na Canção Nova, então a Canção Nova ela migrava diversas vezes a pessoa de setor para que ela pudesse se encontrar, a gente chama lá de identidade, encontrar a sua identidade profissional. Porque enquanto ela não estiver dentro da sua identidade, ela não consegue ser 100%. E quanto mais distante, menor é a porcentagem que ela consegue contribuir. E aí vem os problemas, os problemas que acabam gerando quando a pessoa não consegue ser 100% ou uma porcentagem de 60%, 70%, ela acaba, com o tempo, se frustrando. E acaba não gerando nem mais aqueles 60% ou 70% que ela já gerava. Hoje em dia, a gente está vivendo numa época, na minha opinião, em que a pessoa está faltando separar um tempo para ela mesma, raciocinar com ela mesma, conversar com ela mesma. É isso. As pessoas elas buscam companhia 24 horas. Mas que horas que ela está fazendo a companhia com ela? Conversar, refletir sobre os pontos dela, identificar a autoanálise. Não está tendo isso. Todo mundo hoje acha que para ser feliz tem que estar com os outros. Mas que hora que você está separando para fazer a sua construção, a identificação dos seus pontos fortes e fracos, limitantes a melhorar? Você está entendendo? Em qual fase da vida que a pessoa precisa fazer isso? Marcelo, acho que não tem uma fase da vida específica para isso, não. A partir do momento que você começa a ter consciência e maturidade que isso é uma coisa que vai te elevar, não só como profissional, mas como pessoa também, o seu sucesso está atrelado a isso. O sucesso está atrelado a isso. A minha definição de sucesso é ter plenitude em todas as áreas. Sucesso profissional, para mim, não é ter sucesso apenas. Sucesso profissional é um ramo do sucesso. Sucesso pessoal também, minha vida pessoal, tem que ter sucesso nessa vida pessoal. Vida espiritual, financeira, meus projetos, minha família. O que adianta eu ser um cara que vende demais, que tem uma receita altíssima, mas a minha vida pessoal está ruim, tá entendendo? Tá na lama.
Para mim não adianta. Eu vou querer ficar 20 horas do meu dia no meu trabalho para vender, para evitar de ir para minha casa e ver minha família. Então, isso é verdade. Não é uma coisa que... Não, entendeu? Quando você Tem equilíbrio, né? Exatamente. Quando você identifica que essa plenitude, ela vem com essa análise, ela melhora tudo em você. Poxa, falei aquilo lá com aquela pessoa, tal. Será que eu devia ter falado mesmo? Poxa, não devia por causa disso. Quando você começa a refletir sobre isso, você começa a mudar internamente. As pessoas não mudam você. Você se muda. As pessoas podem te... Ei, olha só, talvez você não viu por esse ponto de vista aqui, um feedback, você tá entendendo? Mas ninguém tem o poder de te mudar. É você e Deus, isso daí. E se você não quiser... É importante. Eu lembro do filme do Steve Jobs, né? Que ele era assim, ele era um sucesso, um gênio, né? No mundo criativo da tecnologia, mas ele, enquanto pessoa, era intragável, né? Era uma pessoa que ninguém suportava. Ninguém aguentava ficar perto. Era uma pessoa que não tinha paciência com ninguém, não tinha afinidade, não tinha afeto. Empatia zero. Era uma pessoa que, né, enquanto pessoa, difícil de lidar. Enquanto Apple era um espetáculo, né, enquanto criação, era um gênio da tecnologia. Né, é uma pena que ele faleceu. Mas isso aí é muito importante, essa harmonia que você está falando. Né? A pessoa tem que... Eu conheço pessoas que são muito bem-sucedidas, mas têm uma vida, né, uma vida pessoal, uma vida familiar bem conturbada. E aí a gente percebe que a maioria dessas pessoas, a gente conhece muitas pessoas ricas que foram bem-sucedidas financeiramente e que são tristes, né? Que são pessoas vazias, que são pessoas que não são felizes, né, num todo. Às vezes é feliz só na questão do dinheiro. Isso é verdade. Essa questão da harmonia, ela é muito necessária em todas as esferas. A gente fala muito Só disso. falar o nome do livro, que eu não citei o nome do livro. Né? Tudo que eu aprendi sobre empresa, eu aprendi com a Microsoft. Esse que é o nome do livro. A autora é a Julia Bick. Eu esqueci de mencionar, só mencionei a autora. Bom, vou deixar isso na descrição. Como dica. E falando para você aí, olha, você pode mandar sua dúvida. Manda sua pergunta para a gente vai te responder. E já aproveita e encaminha esse podcast para quem você está vendo aí que está precisando ouvir falar mais sobre ter objetivos, sobre vender mais, sobre ter melhores resultados. Ponto importante aqui, nós estamos falando de equilíbrio. Equilíbrio. Eu vejo muito que as pessoas hoje elas estão extremamente tomadas de informações, de coisas para cuidar, são notificações intermináveis na tela do celular, e tem que responder isso, tem que responder aquilo outro, tem que olhar isso, tem que acompanhar. Dentro do processo de vendas, por exemplo, eu estava comentando com uma colega minha, a gente está estruturando o processo de vendas interno nosso, e assim, é muito detalhe que você tem que olhar. E aí veio a questão das mídias sociais, as mídias sociais deram uma alta relevância, né, na questão de vendas. Hoje é impossível a gente não vender se a gente não tiver nas mídias sociais. Beleza, só que ontem eu tive acesso a uma pesquisa que eu achei muito interessante. Pela primeira vez dos últimos anos, as receitas tanto do Facebook como do Google caíram em tráfego pago. Ou seja, as empresas diminuíram o investimento em tráfego pago. Isso é um alerta que está acendendo, né? Mas por que as empresas estão diminuindo o tráfego pago? Para que lado a gente está caminhando, né? Mas, ao mesmo tempo, olha só, a gente pega a mídia social, o excesso da mídia social, principalmente no Brasil. Exemplo, hoje a gente vende demais pelo WhatsApp. O WhatsApp hoje ele é uma solução de venda para 9 em cada 10 empresas, porém, existe uma frustração gigante porque é complicado gerenciar aquele monte de informações. A pessoa chama no WhatsApp, ela quer a resposta para ontem, né? Ela não espera. E isso causa um desafio muito grande para a equipe de vendas, porque a gente está tendo que colocar mais pessoas. No Brasil, 43% das pessoas rejeitam robôs, e aí vira esse impasse entre o lado da cultura brasileira, que quer tudo rápido, que quer utilizar a mídia social, e, ao mesmo tempo, a dificuldade que é gerenciar esse monte de informação. Trazendo isso para o universo do vendedor, né, a gente vê, por exemplo, hoje gerentes bancários que estão extremamente desgastados porque não dão conta de atender todos os clientes pelo WhatsApp. Essa carga emocional, né, das mídias sociais, do vender pelas mídias sociais, como que a pessoa pode lidar com isso, na sua opinião aí, Kevin? Então, na realidade, na minha opinião,
a mídia, né, a tecnologia, ela veio para facilitar o processo de vendas, o comercial, né, não para substituir o tato humano. Legal. Essa é a minha opinião. Por exemplo, eu estou olhando alguns cursos para fazer, né, que eu sempre gosto de fazer alguns durante o ano, então eu sempre me programo e planejo o meu ano com antecedência. Uhum. E no meu planejamento tá alguns cursos lá e eu já entrei em contato com esses institutos para, né, me aprimorar, atualizar até. E são cursos com valor elevadíssimo, né? São cursos com valor assim, estrondosamente grande, os valores. E, cara, na hora que a pessoa me faz como eu fui atrás do curso, como eu fiquei sabendo do curso? Mídia. Procurei saber após isso, mas qual foi o meu primeiro contato? Mídia, tráfego pago. Então, joia, funcionou, é um braço. Mas na hora que eu vou entrar em contato... No funil, acaba sendo uma pessoa. Você está entendendo? E se a pessoa não tiver uma boa técnica e formação, uma capacidade ali de criação de rapport muito forte comigo, eu não compro. Eu não compro. Então, assim, na minha opinião, tá mesclando muito e tá começando a perder a parte afetiva, porque venda é emoção. Sim. Venda é pura emocional. Ninguém compra com racionalidade, praticamente. Você está entendendo? Não vou falar 100% não, mas, assim, 99% das pessoas compram por emocional. Compro mesmo. Entendeu? Não estou precisando de um sapato, de um calçado, de um tênis, mas se eu passo ali e vejo um top e ele está com preço bom, vou aproveitar. Compra. E passa o cartão sem dó. Passo. O negócio é o que o Gustavo Lima falou, né? Naquele áudio, aquele vídeo dele, né? Eu não estou preocupado com o valor, estou preocupado em quantas prestações eu parcela. Você está entendendo? Então, assim, se não tiver essa parte humana por trás dessa mídia... Que acabou sendo o erro de muitas empresas, né? Exato. Porque às vezes empresas investiram, né, no auge da tecnologia, porque nós estivemos no auge da tecnologia, né? Não que ela vai deixar de continuar a crescer, mas as empresas imigraram rapidamente porque viram que estava dando resultado e esqueceram da outra ponta, que é na hora de Quiseram receber. automatizar Então, demais. não fizeram o investimento Exato. na pessoa. A gente vê muito isso, né? Você tem um anúncio, mas na hora que você faz o contato, muitas das vezes você nem tem ninguém para te atender. Né? Não existe nem uma pessoa do outro lado. Às vezes é um robô que está ali, é um negócio frio, aí você tem dúvida, você tenta ali, aí você esbarra no limite do robô, porque ele não consegue te responder a sua dúvida, e aí você deixa aquilo para lá. E é exatamente nesse ponto que a pesquisa fala. 43% das pessoas, elas têm rejeição ao robô por causa disso, que o robô não resolve. Então, hoje, no Brasil, sobretudo na nossa cultura, é extremamente necessário o contato humano. Isso, assim, são estatísticas que mostram que não vão acabar a questão do contato humano. Mas, por outro lado, a pessoa ela quer esse início da abordagem de vendas, ela quer algo mais rápido, ela quer que as perguntas dela sejam respondidas antes dela conversar com o ser humano. Né? Agora, esse ponto que você trouxe, Marcelo, é extremamente precioso aqui. As empresas investiram demais em tecnologia e esqueceram de trabalhar a parte humana. E quando a gente pega a parte humana, né, Cleide? Tem a parte emocional, Sim. a parte da construção do ser humano, que em função de tudo isso, das mídias sociais, do excesso de mídia social, da falta de socialização, a gente tem uma gama de pessoas precisando desenvolver essa parte de afeto, né, de relacionamento. Aí a gente volta, né, num dos pontos iniciais aqui, que é a questão da inteligência emocional, né? O que eu sempre tenho falado aí. Como se resumiria a inteligência emocional? Autogestão, né? Que entraria o autoconhecimento, a gestão das emoções, a automotivação e a parte do relacionamento interpessoal. Então, isso está cada dia menor no nosso meio, principalmente essa geração, né, mais jovenzinha que está vindo aí, a gente está vendo que está se perdendo isso. E quando as empresas, e aí eu quero também fazer uma ressalva aqui para muitas empresas que têm investido, porque tem empresa que investe, né? Recentemente nós tivemos um treinamento aqui fantástico que uma empresa fez, um investimento. E aí, quando você disponibiliza lá a avaliação do treinamento, né, tipo assim,
uns 20% que faz avaliação, desses 20%, vamos dizer aí que nesses 20%, uns 80% rejeita o treinamento que a própria empresa ofereceu para eles. Eles não querem desenvolver, entendeu? Eles não Então querem não entra evoluir. aí na pergunta que eu fiz das crenças, que a pessoa já vem com a crença Sim, entra tão aqui. predominante que ela não consegue... Que ela não consegue quebrar, né? E que ela está muito assim habituada nessa coisa de que esse é meu jeito, eu faço desse jeito e tá tudo bem, e se quiser é assim. Se não quiser, eu fico em casa, porque trabalhar dá trabalho, né? Então é melhor ficar em casa e fazer qualquer outra coisa, ou então eu vou para a rua, né? Ficar pedindo, porque ontem mesmo eu vi uma situação, até na hora que eu fui... Prefiro receber o auxílio hoje. Isso, prefiro o auxílio. Fui na padaria aqui perto, e aí uma pessoa me abordou, né, próximo a um mercadinho, para que eu comprasse para ela uma sacola de arroz e mais não sei o quê, não sei o quê. E a hora eu estava muito apressada e não estava realmente com dinheiro naquele momento. Falei assim, olha, agora eu não posso te ajudar, porque eu estou, né, indo resolver uma situação. Aí, depois, eu voltei e parei na padaria. Quando eu peguei as minhas coisas na padaria, a mesma pessoa veio e falou assim, você pode pagar 1 litro de leite para mim? Aí, tipo assim, mexe com a gente quando fala em comida, né? A pessoa está querendo algo para comer. Aí eu falei assim, pode pegar lá. Então não vou pegar o leite não, vou pegar a Coca-Cola, e aí eu tenho mais R$2, eu inteiro a Coca-Cola aqui. Aí eu fiquei tão assim, sabe? Falei assim, gente. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, pode pôr seus R$2 aí e eu vou passar. É uma boa vendedora essa aí. Aí, uma boa vendedora. Aí ela pegou a Coca-Cola, foi lá fora, entregou para alguém, voltou e continuou a abordagem dela de um em um dentro da padaria, porque eu ainda estava no caixa, na fila, né? E aí ela passou por outras pessoas fazendo a mesma abordagem. Aí eu pensei assim, uma pessoa bem mais jovem do que eu, né, em condições saudáveis, e fazendo isso. Aí, no mesmo dia, à noite, eu fui a um supermercado aqui do bairro, e meu filho estava comigo, já era quase 10 horas da noite. Na hora que a gente foi na fila do caixa, um senhor que estava embalando. Aí o meu filho observou, falou assim, nossa, mamãe, você viu aquele senhor? Já deve ser bem velhinho, né? E está ali trabalhando até agora. Um senhor deve ter mais ou menos a idade do meu pai, uns 70 e poucos anos. E o meu filho conseguiu observar isso. Eu fui e falei com ele, falei assim, pois é, meu filho, só não trabalha quem não quer trabalhar, né? Porque na idade dele, ele estava ali, uma hora daquela da noite, embalando mercadoria. Exatamente. E uma jovenzinha, durante o dia, estava vivendo de pedidos, né? Então, assim, a situação social também, que a gente vive hoje no nosso país, ela tem também reforçado muito isso, como o Kevin falou. Às vezes é melhor receber o auxílio, né? Exato. Às vezes é melhor ir para a rua. E a gente tem visto isso. E nós pais, né? Quem está aqui, eu e o Ed, como representante aí da classe da maternidade e da paternidade, a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. E a gente precisa, desde pequeno, fazer com que eles despertem para o trabalho, para essa recompensa que o trabalho proporciona. Então, se eu trabalho, eu recebo. E aí, com esse dinheiro, não que o dinheiro seja o fim, mas ele é o meio para alcançar algo que eu quero. E realizar os meus sonhos. Agora, sobre crenças, esse ponto que o Marcelo está trazendo é muito relevante, né? A gente aplicou vários treinamentos já, eu e o Kevin tivemos essa oportunidade, e a gente vê como que, quando a pessoa consegue mudar essa matriz de crenças dela, né, Kevin? Ela muda o rumo da empresa, ela muda os resultados pessoais e profissionais. Eu creio que a pessoa, a partir do autoconhecimento, que a gente está abordando em todos os podcasts, todo podcast a gente está falando disso, autoconhecimento, à medida que ela vai se conhecendo, ela consegue mudar essa parte da matriz de crenças dela. Agora, sobre trabalho, a gente está vivendo uma época muito interessante, aqui, que você que está aqui no Vale do Aço já percebeu isso, a gente tem inúmeras empresas divulgando vagas. Esses dias, o Dicas lá do meu bairro, ele estava postando vagas da Uzi Minas. Uzi Minas está precisando contratar não sei quantas mil pessoas para a reforma. Não está conseguindo a mão de obra, vai ter que trazer de fora. A gente está vivendo também empresas que estão espalhando vagas em outdoors aqui em Patinga.
Aí vem aquela pergunta, poxa, mas será que as empresas estão pagando mal? Será que as pessoas não querem trabalhar? Como que vocês veem isso? Na minha concepção, puxando um gancho do que a Cleide falou e do que o Marcelo falou, o Goleman, Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, ele tem uma definição de inteligência emocional muito legal. É que as pessoas, às vezes, elas acham que inteligência emocional é você não ficar triste. Uhum. Não, eu vou ficar feliz toda hora, o tempo todo. Olha pra mim, tô felizão. Tô felizão aqui. Vai lá, faz um procedimento, o rosto ficar feliz o tempo todo e tô feliz o tempo todo. A cara da vida é bela. Desse jeito. Mas, na verdade, de acordo com o Goldman também, né, com o que a Cleide mencionou aí, cara, inteligência emocional é você identificar o que você está sentindo. Primeiro você identificou, seja raiva, seja tristeza, seja alegria, seja frustração, seja felicidade, independente. Identifiquei, aí eu pego aquilo e canalizo para ter o resultado que eu quero. Então é a capacidade que eu tenho de identificar e manipular e direcionar para o que eu quero. Então, o primeiro ponto é esse, inteligência emocional é isso. Uhum. Quem que falou isso? O cara que fundou o termo inteligência emocional, apenas ele, né? O mundial, é o pai mundialmente conhecido, né? Na década de 90 até. E voltando para a parte, né, da equipe, que a equipe ela não quer receber aquele treinamento e tudo mais, um setor comercial hoje de uma empresa, ele tem que ser acompanhado de perto pelo gerente comercial. Então, esse gerente comercial ele tem que ter a habilidade de conseguir tocar de maneira singular, ou seja, individual, cada tipo de indivíduo que compõe o time dele. Né? E esse toque, ele não é apenas o toque técnico, porque cada pessoa é uma pessoa. Sim. Você está entendendo? Então, se fulaninho lá nasceu lá numa cidadezinha do interior, que não teve acesso às coisas, que às vezes não tem tanta ambição, né? Ambição, desejo de melhoria constante, né? Kaizen. Se ele não tem isso, eu tenho que utilizar palavras e raciocínios para que ele seja conduzido a uma ideia para conseguir refletir no que eu quero falar. Então, de primeira, eu não consigo atingi-lo, mas se eu conduzir ele através de um raciocínio, aí eu consigo chegar naquele fim que ele começa a desenvolver. Então, a gente tem que saber que, às vezes, a pessoa tem 25, 30 anos, né, nunca pensou nessas melhorias de vida, nunca pensou, talvez, nesses patamares salariais ou profissionais, e a gente está querendo impor ela ali em 6 meses de trabalho. E não é assim que funciona. Você tem que construir aquilo ali. Você está entendendo? Ô, Kevin, o que uma empresa tem que fazer para aproveitar melhor os seus funcionários, sobretudo no campo da venda, né? Mas em todos os sentidos da empresa, né? Mas nós estamos falando aqui da questão da venda. Porque eu lembro que eu li recentemente um livro do George Peterson, em que ele traz um exemplo que tinha um empresário que ele tinha ali um grupo de 8 pessoas e 7 dessas pessoas do grupo era excepcional, traziam resultados acima de 100% para a empresa. E tinha um elemento, uma outra pessoa, que era assim, o relaxo, né? Era uma pessoa que não estava nem aí, chegava atrasado e não rendia muito. Mas o dono da empresa falou assim, não, peraí, eu tenho 7 bons funcionários, eu vou pegar esse cara que está num outro setor e vou trazer ele e vou colocar no meio desses 7 para ver se o 7 muda, né? O que não tinha muito rendimento. E o que aconteceu? Ao passar do tempo, esse único elemento conseguiu converter o 7. Ele conseguiu desanimar o 7 porque ele não rendia. Aí os caras tentavam fazer as coisas em grupo, ele não participava, ele chegava atrasado. E aí o pessoal começou a falar, peraí, que cara ali está ganhando igual nós, esse cara não rende, esse cara não está afim, não está interessado, aí acabou que o dono da empresa perdeu os 8, né? Olha só que interessante isso que você falou. Nem todo mundo é uma pessoa para estar indo no setor comercial. Então, às vezes, ele era um zagueiro fazendo um papel de um centroavante. Uhum. Como que eu vou desempenhar
uma coisa com excelência, de acordo com o meu perfil, minha personalidade, se eu não estou num lugar que eu me identifico? Primeiro ponto. Primeiro ponto é esse. Primeiro ponto. Às vezes o dono da empresa aí errou de ter alocado ele ali. Pô, você vai pegar uma pessoa de um perfil comercial, que é um perfil mais fogo, mais elétrico, mais energizado, para colocar para trabalhar no TI? Esquece. Porque TI é uma pessoa que é mais centrada, que é uma energia mais terra, uma pessoa mais calma. E da mesma maneira, a pessoa com perfil de TI, por exemplo, dificilmente vai se adaptar no setor comercial. Por causa de energia e perfil. Você tá Perfil entendendo? comportamental, né? Claro, Aí perfil, entra essa questão. tudo. Então, dificilmente ele vai conseguir. Voltando para a pergunta, como que pode aproveitar melhor, né, o time? Primeira coisa, a empresa, ela transmite motivação dentro das quatro paredes dela? Para mim, esse é o primeiro ponto. Na minha empresa, eu invisto muito no bem-estar da minha equipe. Se você perguntar assim, Kevin, qual é a sua função hoje na sua empresa? A minha função é estratégica, né? Onde que eu vou chegar, como que eu posso preparar tudo, né? E como que eu posso melhorar a vida da minha equipe. Não só em âmbito profissional, em âmbito todos os aspectos, a plenitude de sucesso, né? Quando eles estão lá dentro, eles têm que se sentir bem. Sim. Quando eu estou num ambiente em que eu me sinto bem, eu entrego mais. Então, eles identificam que aquele ambiente é bom para estar. É diferente dos demais. Pode não ter a mesma estrutura, às vezes, do que uma outra empresa, mas estar lá é mais gostoso do que estar em outra empresa. Então, o primeiro ponto é esse. Minha equipe, ela sente isso, eles identificam isso. Se eu tivesse naquele local, naquela posição deles, eu seria uma pessoa motivada? Eu me sinto motivado? Como dono, como supervisor, como líder, é uma coisa vocês falar. Agora, quando você está no outro lado, você se sente motivado fazendo isso? E tem também muitos empresários que eles estão dentro das suas empresas desempenhando tarefas que não são compatíveis com o perfil deles. Tem isso também, a gente encontra muito isso. Você olha e fala assim, tá, mas esse empresário, né, ele está no papel certo dele? Às vezes o cara ele não tem aptidão para vendas e está apagando incêndio vendendo. Zero chance de dar certo. Eu acho assim, cada pessoa tem que fazer a função que lhe é incumbida, né? E de acordo com o perfil dela, para que você tenha melhor resultado, ponto. Agora, se você não se sente bem naquele local que você está, das duas coisas uma, né? O Dale Carnegie, ele fala isso, né? Das duas coisas uma. Ou você vai desenvolver uma doença mental, psicológica, né? Porque não tem jeito, você vai ficar, estresse hoje é uma doença, até uma enfermidade, né? Depressão hoje aí, mal do século, digamos assim, né, Cleide? Burnout, só quem teve sabe o que é triste, né? Triste, burnout é complicado. Ou você vai parar de dar resultado. Ou você vai parar de dar resultado. Vai chegar um ponto, você vai parar. E aí você vai entrar no primeiro sintoma, né? Que é o sintoma de enfermidade depressiva. Por quê? Porque você era uma pessoa que tinha um resultado aqui, aí agora você está tendo um resultado aqui, ou seja, parou de ter esse resultado, e aí você começa a relembrar dos seus tempos de glória, você está entendendo? Dos seus tempos de glória, e começa a desenvolver aquela autofrustração, e aí a empresa não te valoriza. Você está entendendo? Então, assim, você tem que proporcionar, os líderes hoje, eles têm que se preocupar com o bem-estar dos seus colaboradores. Né? A mão de obra hoje está escassa. Tem oportunidade de trabalho, mas o que a gente não está identificando no mercado hoje são pessoas com real vontade de executar. Porque todo mundo hoje quer chegar numa empresa ganhando 3, 4, 5 mil reais. Mas não é assim, eles não querem esperar o timer de construção profissional. Ouvi uma pregação uma vez, e uma frase que o pregador falou mexeu muito comigo. Ela falou o seguinte, cara, às vezes é uma bênção você não ter o que você pede, porque ainda você não está preparado para receber aquilo. Exatamente. Entendeu? Eu perguntei assim essa semana para essa empresa que eu fiz o treinamento de vendas, para as meninas assim, se você ganhasse hoje R$1 milhão, o que você faria? Ela, um monte de coisa. Eu falei assim, então me cita. Então me cita algumas delas. Não sabe. Não soube me falar. Então, como que você quer ganhar o dinheiro que
para todo mundo foi o que queria, né? Naquele momento, né? Eu vendo por causa do dinheiro, eu vendo por causa de dinheiro. Como que você quer ganhar dinheiro se você não sabe o que você vai fazer com ele? Então ele não vem, não. Aí Deus vira pra você e fala assim: prepara mais um pouquinho aí. Tenha clareza, estrutura isso. E aí eu vou começar a te dar parcialmente o que você quer, porque se você receber tudo de uma vez, você não vai saber administrar. Não, eu vi uma pergunta ontem ou hoje, se não me engano, no WhatsApp, brincadeiras assim de grupo de WhatsApp. Se você ganhasse 1 milhão, aí as alternativas eram: resolveria a sua vida ou ajudaria muito? Aí eu fiquei olhando para aquilo e vi que algumas pessoas já marcaram, né? Resolveria a vida. Mas eu acho que cai meio nesse campo aí. Resolveria como? O que você acha que 1 milhão resolveria, né? Para mim, ajudaria muito, mas não resolveria, porque eu tenho que usar esse dinheiro para algo maior, senão não justifica. Quantas pessoas a gente vê que ganha na Mega Sena aí, fica milionário da noite pro dia, depois de 3, 4 anos, tá do mesmo jeito. Porque ou pior, né? Ou pior, porque não é o que você tem naquele momento, mas é a estrutura mental que você tem. Eu tenho que estar preparado e estruturado para receber o que eu quero receber. Por que hoje, né, a gente não vende o dobro do que a gente vende habitualmente? Porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente está vendendo. Não é por causa do mercado, não, porque a gente não sabe. É o conhecimento que falta, é o nível que a gente está. Então, o que a gente busca? Aumentar o nível para aumentar as vendas. Se eu soubesse hoje vender 5 milhões ao mês, eu estaria vendendo 5 milhões ao mês. Por que eu não estou vendendo? Porque eu ainda não sei. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar isso através de vários pontos de técnicas diferentes. Então, não é uma coisa que funciona isolado. É a junção de um conjunto de coisas trabalhando simultaneamente para a evolução total desse setor, digamos assim. E conhecimento dá trabalho, a gente buscar conhecimento. E chegando nessa reta final do podcast, quero agradecer vocês por esse bate-papo maravilhoso. Acho que a gente poderia gravar mais uns 2 episódios só falando desse tema, né? Nossa, sensacional, muito né? Bom. Muito bom. Mas Kevin, eu acho que ao invés de gravar, né, mais 2 podcasts sobre esse tema, a gente pode abrir para o Kevin fazer o convite, você aí para o nosso curso, né? Nosso treinamento sobre vendas que está vindo por aí em breve. exatamente. Olha só, para você que está acompanhando esse podcast, a gente está disponibilizando um link com acesso à plataforma de vendas. Então, você pode adquirir o seu ingresso para aprender sobre como vender mais, sobre como vender melhor, como se posicionar melhor no ambiente de vendas. Esse treinamento vai ser no final de semana, vai ser uma imersão fantástica e você já pode acessar a programação dele e conferir a dica. Ok, aproveitando que você está acompanhando esse podcast, no link da descrição, na descrição você encontra um link de acesso ao nosso treinamento de vendas, que será agora em março. Então você pode acessar esse link e conferir toda a programação dessa imersão de vendas que a gente vai estar lançando agora em março, ok? Acesse o link, confira as informações, já faça a sua inscrição. Você está precisando vender mais? Eu tenho certeza que você quer ter melhores resultados nas suas vendas. Você precisa colocar mais dinheiro no bolso? Eu também estou precisando. Então vamos entender como funciona melhor essa dinâmica de vendas dentro de uma imersão, ok? Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Kevin, fantástico esse assunto. Precisamos falar mais sobre equipe, sobre vendas, tá? Estou à disposição, se precisar, quiser, vai ser Kevin, você é show. Você é show. Obrigado. Foi muito bom. Foi muito bom estar aqui com vocês, gente, compartilhando com vocês aí. Me deixa à disposição para uma próxima que precisar, né? Já tô jogando no ar essa aí. Vai que cola, né? Mas foi fantástico estar aqui com você. Agradeço muito o convite, tá? E vai ser sucesso. Tenho certeza aí que o pessoal de casa vai gostar bastante, né? Do curso, também, que vai ser fantástico o curso aí. A programação do curso tá incrível. Vai ser de grande valia para a vida de todo mundo. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até o próximo episódio do Livecast.